Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Nós já falamos sobre a mãe dele, agora é a vez do filho. Se você gosta de games, já deve ter se deparado com ele em Assassin's Creed, Civilization, Age of Empires e muitos outros. Ele também está presente em filmes, peças e livros. Hoje eu vou contar para vocês a história de Ricardo Coração de Leão, um dos personagens mais lembrados da Idade Média. Ele liderou uma cruzada, foi rei, guerreiro e trovador, e assim se tornou um dos grandes representantes dos ideais cavaleirescos, os valores esperados dos cavaleiros cristãos, como cortesia com as mulheres, coragem e lealdade. Ele morreu jovem e se tornou matéria de lenda, inspirando obras que criaram uma imagem romântica da sua vida. Mas será que ele era tão fantástico assim? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Mas antes disso, não esquece, dá uma olhadinha se você está inscrito aqui no canal. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Dá uma olhadinha também se seu sininho está ativado para receber as notificações aqui do canal. Para ajudar financeiramente o canal, você pode entrar para o clube do canal, o link está aqui embaixo, ou então mandar um pix para nós, ou simplesmente comentar, curtir, dar like, dislike nesse vídeo e compartilhar esse e outros aqui do canal com quem você sabe que gosta de história. Vamos então ao vídeo de hoje. Obviamente que Coração de Leão não era o sobrenome do Ricardo. O nome dele era Ricardo Plantageneta e ele nasceu em Oxford, na Inglaterra, em 8 de setembro de 1157. Ele foi o terceiro filho homem e quarta criança nascida do casamento do rei Henrique II da Inglaterra e da duquesa Leonor de Aquitânia, uma das mulheres mais importantes da Idade Média. E se você quiser saber mais sobre ela, tem um vídeo que a Adriana fez aqui para o canal. O filho mais velho do casal havia morrido no ano anterior, mas o segundo, Henrique, era um menino saudável, então não se esperava que Ricardo fosse herdar o trono da Inglaterra. O rei Henrique e a sua esposa Leonor de Aquitânia tiveram mais 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. Ela também tinha outras 2 filhas do primeiro casamento com o rei da França, Luís VII. Mas de todos, Ricardo era o seu preferido, até porque os dois tinham o mesmo temperamento e pensavam de maneira muito parecida. Leonor, que era uma duquesa soberana, ou seja, uma senhora feudal, cujas terras não foram transmitidas ao marido por casamento, decidiu deixar os seus domínios da Aquitânia e no Poitou para Ricardo desde que ele era criança. Ela esperava que ele realizasse grandes coisas, porque, de acordo com alguns relatos, Leonor acreditava em uma profecia que teria sido escrita por Merlin. Pois é, aquele mesmo, do rei Arthur. A profecia dizia o seguinte: a águia da aliança quebrada se regozijará em seu terceiro ninho. Haja a criatividade para encarar isso como se o Merlin estivesse falando do filho dela. Mas a explicação dela, pelo menos, era a seguinte: Leonor era a águia e a aliança quebrada era o seu primeiro casamento desfeito, lá com o rei da França. E dentro dessa história toda, Ricardo era o fruto do seu terceiro ninho, ou seja, a terceira vez que ela foi para a cama com seu segundo marido e teve um filho do sexo masculino. Ela não dava muita importância para as filhas. E esse menino era tudo o que ela admirava: valente, inteligente e sensível. Se Ricardo era igual à mãe em temperamento, em compensação, fisicamente, ele era uma cópia do pai, só que mais alto. Ricardo tinha cabelos ruivos, olhos claros, era esguio e gracioso, mas também atlético e bastante bonito. Embora tenha passado seus primeiros anos na Inglaterra, acredita-se que ele falava muito pouco inglês. Isso porque a principal língua da corte era o normando, um dialeto do francês, desde que o duque da Normandia, o trisavô de Ricardo, o Guilherme o Conquistador, tinha tomado o trono da Inglaterra. Ricardo também falava fluentemente occitano, que era a língua materna de Leonor. Os pais e os irmãos de Ricardo fariam qualquer família disfuncional de reality show parecer normal. Henrique e Leonor tinham se casado por amor, o que era muito raro na época. Mais raro ainda é que isso tenha acontecido depois que ela conseguiu anular o seu primeiro casamento com o rei Luís da França, com quem deixou as 2 filhas que teve com ele. Como a Inglaterra e a França viviam em conflitos, as 2 meia-irmãs de Ricardo eram filhas do inimigo do pai dele.
Deu para entender? Se não deu, vai complicar ainda mais, então relaxem. Para acabar com esse conflito, o rei Henrique da Inglaterra acertou o casamento dos 2 filhos mais velhos com as 2 filhas do segundo casamento do rei Luís da França, Margarida e Adela. Ou seja, Henrique e Ricardo ficariam noivos das irmãs deles. A noiva de Ricardo se chamava Adela e foi enviada desde cedo para ser educada com ele na corte da Inglaterra. Logo depois, em 1170, o rei Henrique da Inglaterra ficou doente e decidiu dividir entre os filhos os territórios da família. O primogênito, obviamente, que tinha o mesmo nome dele, o Henrique, foi coroado oficialmente como herdeiro do trono da Inglaterra. Ricardo recebeu a Aquitânia e Poitou, como Leonor queria. E o terceiro, Godofredo, ficou com a Bretanha, ao ser casado com a duquesa titular da Bretanha, que tinha apenas 5 anos na época. O mais novo, João, acabou entrando para a história como João sem terra, porque o pai não deu nada para ele. Quem já leu ou assistiu Robin Hood deve se lembrar desse personagem. Por essa época, os pais de Ricardo andavam às turras. Primeiro, porque não se entendiam a respeito da administração da Aquitânia. Segundo, porque Henrique não era fiel. Leonor finalmente desistiu do casamento e voltou para sua terra natal, levando alguns dos seus filhos com ela, entre eles Ricardo. Eles se instalaram em Poitiers, capital da Aquitânia, onde Ricardo foi reconhecido como duque em 1172. Leonor transformou a corte de Poitiers no principal centro artístico e cultural da Europa. Desde a época do pai dela, a Aquitânia já era o principal polo do trovadorismo, considerado o primeiro movimento literário europeu que se caracterizava pelos poemas de amor e pelos ideais cavaleirescos. Ricardo foi educado em meio a esse ambiente sofisticado e romântico e adotou esses ideais cavaleirescos como seus valores pessoais. Ele aprendeu as artes militares, a andar a cavalo e lutar com a espada, mas também a escrever e a apreciar poesia. Há registros de que ele escreveu muitos poemas trovadorescos em occitano e francês, mas só 2 sobreviveram. Um é um poema satírico e outro um lamento. Esse período idílico teve fim em 1173, quando Ricardo tinha 15 anos. O irmão mais velho dele, o Henrique, começou uma rebelião contra o pai, querendo governar sozinho sobre o território que o rei prometera a ele. Muitos acreditam que Leonor encorajou o filho mais velho a se rebelar. Ele fugiu para Paris e se colocou sob a proteção do rei Luís da França. Não demorou para Ricardo e Godofredo se juntarem ao irmão contra o pai na revolta e fazerem voto de vassalagem ao rei da França. Na corte de Paris, Ricardo conheceu Filipe, o herdeiro do trono da França. Filipe só tinha 8 anos na ocasião, mas os dois se deram muito bem e com o tempo vieram a ser grandes amigos. A rebelião começou bem, mas os irmãos precisaram de aliados. E Ricardo resolveu voltar para Poitou e pedir ajuda aos nobres que eram leais a ele. Só que nesse tempo, o rei Henrique da Inglaterra havia capturado Leonor, deixando o jovem duque sozinho para administrar a região enquanto lutava contra o pai. Ricardo se entrincheirou em um castelo estratégico e continuou ali mesmo depois da rebelião contra o pai ser derrotada em setembro de 1174. Os termos da trégua, assinados entre o rei Henrique da Inglaterra e Luís da França, excluíram Ricardo e a Aquitânia. Então, Ricardo foi forçado a se humilhar e se ajoelhar aos pés do pai e pedir perdão. Henrique até foi generoso e ofereceu aos filhos alguns castelos e metade da renda dos territórios que eles iam governar. Leonor foi mantida prisioneira, em parte porque Henrique culpava a esposa por ter incitado os filhos a se rebelar, mas também para garantir que Ricardo ia se comportar para que a sua querida mamãe não sofressem nas mãos do seu querido papai. Henrique mandou Ricardo de volta para Aquitânia com a tarefa de punir os nobres
que tinham lutado contra o rei. Ou seja, Ricardo tinha que punir aqueles que tinham lutado ao lado dele contra o pai, confiscando ou arrasando seus castelos. Em alguns casos, ele foi obrigado a liderar cerco contra os nobres mais resistentes. Foi nessa campanha que ele ganhou o apelido de Coração de Leão, tanto pela sua bravura na batalha, quanto por sua nobreza de caráter. Enquanto isso, o casamento dele com a princesa Adela continuava sendo adiado. Embora os dois já tivessem crescido bastante, Adela continuava na Inglaterra e corria um rumor de que ela tinha se tornado amante do pai de Ricardo e que Henrique desejava anular a união com Leonor para se casar com ela. Não há evidências de que Ricardo se importou muito com isso, porque ele estava envolvido com sua grande paixão, a guerra. E logo, essa paixão se voltou de novo contra o pai. O rei Henrique tentou fazê-lo jurar lealdade ao irmão mais velho, mas Ricardo se recusou. Os dois irmãos com quem ele tinha antes se aliado na rebelião contra o pai, agora se juntaram ao pai contra a Aquitânia, mas não conseguiram derrotar Ricardo. No meio disso tudo, o jovem Henrique, o herdeiro da Inglaterra, pegou uma infecção e morreu em 1183. Como ele não deixou filhos, Ricardo passou a ser o herdeiro do trono inglês. Houve uma trégua que não durou muito, porque o rei não reconheceu publicamente o filho como seu sucessor. Além disso, o pai queria que Ricardo voltasse para a Inglaterra e deixasse a Aquitânia para o irmão mais novo, João, aquele mesmo que não tinha terra. Ricardo, como era de se esperar, obviamente recusou. Por essa época, o rei Luís da França tinha morrido e seu filho, Filipe, tinha se tornado rei com o nome de Filipe II. Ricardo decidiu se aliar a ele e a amizade entre os dois se fortaleceu. Eles se tornaram tão próximos que até compartilhavam a mesma cama. Isso levou muitos historiadores a especular que a relação entre eles ia além da amizade, até porque Ricardo não parece ter mostrado muito interesse pelas mulheres, quanto o seu pai e o seu irmão mais velho. A verdade é que não dá para ter certeza. Na Idade Média, dormir na mesma cama era uma prática comum, especialmente entre amigos próximos. E se sabe que Ricardo teve alguns relacionamentos com mulheres e até um filho ilegítimo, quando estava ainda na Aquitânia. O que pode ser é que ele se interessasse pelos dois gêneros, mas não há nenhuma fonte que permita dizer isso com toda certeza. Tanto Ricardo quanto Filipe decidiram tomar a cruz, ou seja, fizeram um voto de ir para a cruzada, tentando retomar Jerusalém, que tinha acabado de ser tomada pelo líder muçulmano Saladino, como eu já contei nesse outro vídeo. Mas eles não foram imediatamente, porque ainda estavam lutando contra as forças do rei Henrique da Inglaterra. Pouco tempo depois, em 4 de julho de 1189, os exércitos dos dois derrotaram o rei inglês em Valence. Henrique tinha ficado muito doente na última etapa da campanha e em Valence ele mal conseguia ficar sentado no cavalo. Depois da derrota, ele aceitou reconhecer Ricardo como herdeiro e faleceu 2 dias depois em Chinon. Uma das primeiras ordens de Ricardo como rei foi libertar a mãe e trazê-la para junto de si. Ricardo foi investido como Duque da Normandia em 20 de julho e seguiu para a Inglaterra, onde foi coroado rei em 3 de setembro, alguns dias antes de completar 32 anos. Mas ele não ficou muito tempo no seu reino, só o necessário para se preparar para ir com Filipe para a cruzada. Para isso, ele precisava de dinheiro. Ambos decidiram criar impostos para financiar a expedição, que ficaram conhecidos na Inglaterra como Impostos de Saladino. Mas não foi essa a única maneira que Ricardo encontrou para encher os cofres do Tesouro Real. Ele começou a vender terras da coroa, cargos, posições e privilégios para quem pagasse mais, e até libertou o rei da Escócia do seu voto de vassalagem em troca de uma grande fortuna. Ricardo chegou a dizer que teria vendido até mesmo Londres se encontrasse comprador. Ricardo e Filipe se encontraram na Sicília em setembro de 1190,
para começar dali a sua jornada em direção à Terra Santa. Na Sicília, o Ricardo se meteu na questão da sucessão do trono, porque o novo rei da Sicília tinha aprisionado a rainha viúva, que era uma das irmãs do Ricardo, deixando ela sem a herança devida. Os dois reis só seguiram viagem depois que a questão foi resolvida. Durante a permanência na Sicília, Ricardo aproveitou para nomear como seu herdeiro o seu sobrinho Arthur, filho de Godofredo, e também acertou com Filipe o fim do seu noivado com Alice, que foi devolvida para o irmão. Leonor, a mãe do rei, estava só esperando esse acerto entre Ricardo e Filipe para levar ao filho a nova escolhida. Ela chegou na Sicília em março de 1191 com Berengária, filha do rei de Navarra. Navarra fica ao lado da Aquitânia e é possível que Ricardo tenha conhecido a moça enquanto governou o ducado. O casamento não podia ser celebrado imediatamente porque era o período da quaresma. Então ficou decidido que Berengária seguiria junto com o exército para a Terra Santa, num navio separado. Mas uma tempestade dispersou a frota e o navio de Berengária acabou naufragando na ilha de Chipre, onde ela e outros náufragos foram aprisionadas pelo governante local, Isaac Comneno. Quando Ricardo soube, ficou furioso e mandou que Isaac libertasse a sua noiva, mas ele se recusou. Então, Ricardo navegou de volta para Chipre com um exército e tomou a ilha, que tinha uma posição muito estratégica para os cruzados. Ele acabou vendendo Chipre para os Cavaleiros Templários, de quem eu já falei nesse outro vídeo. Eles revenderam a ilha para um dos comandantes da cruzada, Guy de Lusignan. Foi em Chipre que Ricardo e Berengária se casaram em 12 de maio de 1191. Eles continuaram a viagem juntos e, assim como Leonor havia feito anos antes, Berengária também acompanhou o marido na cruzada por algum tempo. Não se tem certeza se o casamento foi consumado ou não, mas de qualquer jeito ela não ficou grávida. Ricardo e suas forças desembarcaram em Acre, que hoje faz parte de Israel, em junho de 1191 e já começaram participando do cerco à cidade, liderado por Guy de Lusignan, viúvo da rainha Sibila de Jerusalém. Mas logo, tanto Ricardo quanto Filipe contraíram uma doença misteriosa conhecida como Arnaldia, que até hoje não se tem um consenso sobre que doença seria essa. A Arnaldia provoca febre, úlceras na boca e queda de unhas e de cabelo. Ricardo ficou tão fraco que tinha que ser carregado numa padiola, mas isso não impediu que ele continuasse sendo o guerreiro coração de leão. Dizem que enquanto ele era carregado em frente às muralhas, ele atirava nos sentinelas com uma besta. A cidade foi tomada em 12 de julho de 1191. E essa batalha terminou, mas logo começou uma guerra de egos entre Ricardo, Filipe e o Duque Leopoldo da Áustria, que liderava as tropas germânicas. Tudo começou quando o primo de Leopoldo, Conrado de Monferrato, ergueu a bandeira do Duque da Áustria ao lado das bandeiras dos dois reis nas muralhas conquistadas. Isso ofendeu Ricardo e Filipe, porque Leopoldo era um vassalo do imperador do Sacro Império Romano Germânico e não um monarca. Ricardo agarrou a bandeira e a jogou no fosso, o que fez Leopoldo se irritar e abandonar a cruzada. Depois, Filipe brigou com Ricardo. Um dos motivos é que ele achava que tinha direito a metade do que Ricardo tinha ganho por Chipre. O outro motivo dizia respeito a quem deveria ser o rei de Jerusalém, que eles ainda nem tinham conseguido conquistar. Além disso, o Filipe sofreu muito mais que o Ricardo com a Arnaldia. O seu cabelo, por exemplo, nunca mais voltou a crescer. Como ele estava muito debilitado, ele resolveu deixar Ricardo sozinho e
largou as cruzadas e voltou para casa. Ao ir embora, Filipe passou para o Ricardo a guarda de 2.700 muçulmanos que o exército francês tinha feito prisioneiro em Acre. Saladino tentou negociar a libertação desses prisioneiros, mas Ricardo achou que a conversa estava demorando demais e esse monte de gente estava atrasando o seu exército. Então ele mandou executar todos à vista das tropas inimigas. Esse foi um dos motivos pelo qual se desenvolveu a reputação de brutalidade de Ricardo entre os seus contemporâneos. Nos meses seguintes, Ricardo continuou avançando e derrotou as tropas de Saladino em muitas batalhas importantes, o que ajudou a aumentar a sua reputação como guerreiro. Em novembro, Ricardo tinha tomado Jaffa, uma cidade portuária localizada onde hoje fica o sul de Tel Aviv, e começou a avançar em direção a Jerusalém. Saladino reiniciou negociações e os dois chegaram a discutir casar o irmão dele, do Saladino, com uma das irmãs do Ricardo. O plano falhou porque Ricardo insistia que o irmão de Saladino devia se converter ao cristianismo para se casar. Os dois vieram a admirar muito a nobreza e o cavaleirismo um do outro, mas eles nunca se encontraram pessoalmente. Em novembro, as tropas cruzadas chegaram a 20 quilômetros de Jerusalém. O moral entre os defensores da cidade estava tão baixo, depois de tantas perdas, que Saladino e seus generais temiam uma derrota fácil quando Ricardo atacasse. Só que Ricardo não sabia nada disso. O que ele sabia é que estava um tempo medonho, com tempestades de chuva e de granizo, tornando difícil a movimentação do seu exército. Ele receava ficar preso entre as muralhas e as tropas de reforço que provavelmente estavam vindo ajudar o Saladino. Por isso, ao invés de começar o cerco, ele decidiu retornar para Jaffa para passar o inverno, o que foi um grave erro, pois deu tempo do Saladino se preparar. Uma nova tentativa de cercar Jerusalém aconteceu no começo de 1192, e as tropas chegaram a avistar os muros da cidade, mas o ataque não foi adiante porque os líderes dos cruzados continuavam brigando entre si. O Ricardo achava que eles tinham que atacar outra parte do território de Saladino, o Egito. Isso obrigaria o líder muçulmano a se deslocar com tropas de Jerusalém para proteger o Egito e enfraqueceria as defesas da cidade. O plano era bom, mas os comandantes franceses queriam um ataque direto. Como eles não se entendiam, acabaram decidindo recuar mais uma vez. Depois disso, a guerra atingiu um impasse. Saladino chegou a invadir Jaffa quando Ricardo estava fora da cidade, mas Ricardo retornou com uma frota naval desembarcando as suas tropas de surpresa, obrigando os muçulmanos a recuarem. Outras tentativas de fortalecer as posições fracassaram de ambos os lados. Ricardo estava doente de novo e tinha recebido notícias de que Filipe da França estava conversando com seu irmão João Sem Terra e que os dois estavam tramando alguma coisa para tirar o trono dele. Entre o certo e o duvidoso, Ricardo desistiu da aventura da Terra Santa e assinou um acordo com Saladino em 2 de setembro de 1192. Por esse tratado, Jerusalém permanecia sob controle dos muçulmanos, mas peregrinos cristãos desarmados poderiam entrar na cidade. Os cristãos permaneceram no controle da costa, mas cederam algumas fortificações. Com isso, teve fim a Terceira Cruzada e Ricardo começou a sua viagem de volta. Ele resolveu fazer o mesmo caminho para retornar. E assim, como tinha acontecido na ida, enfrentou vários problemas, inclusive uma tempestade, e acabou naufragando perto de Veneza. Ricardo, então, decidiu seguir por terra, tentando chegar até a Saxônia, que era governada por um dos seus cunhados, para evitar cruzar a França. Só que isso significava também passar pelas terras de quem? De Leopoldo da Áustria, aquele mesmo que o Ricardo tinha humilhado jogando a bandeira dele no fosso em Acre. Por isso, Ricardo resolveu seguir disfarçado
acompanhado apenas por 4 pessoas. Mas ele foi descoberto em Viena poucos dias antes do Natal de 1192 e foi capturado por Leopoldo. Por várias semanas, ninguém soube do paradeiro do rei inglês e chegou a correr o boato de que ele havia morrido. O próprio Ricardo se sentiu abandonado, como ele expressou num poema que escreveu nessa época e que é um dos 2 que sobreviveram até os nossos dias. Já nos Ons Pris, nenhum homem aprisionado. Acontece que um cruzado tinha certas imunidades e era proibido manter um como prisioneiro em países cristãos. O Papa chegou até excomungar Leopoldo, mas isso não ajudou Ricardo. Em março de 1193, Leopoldo foi obrigado a entregar o refém para o seu senhor, o imperador do Sacro Império Romano-Germânico Henrique VI. Contra Ricardo, além da ofensa dirigida ao Duque da Áustria, também pesava a acusação de ter mandado assassinar o primo de Leopoldo, aquele que tinha colocado a bandeira da Áustria junto com as demais na muralha de Acre, e que havia sido eleito rei de Jerusalém. O imperador do Sacro Império decidiu manter Ricardo como prisioneiro até que recebesse um resgate equivalente a 100 mil libras de prata, uma fortuna equivalente a 2 anos do rendimento de toda a coroa inglesa. Quem arregaçou as mangas para conseguir essa quantia fabulosa foi ninguém mais ninguém menos que a mãe do Ricardo, Leonor. O alvo foram os súditos mais ricos, inclusive os religiosos, e foi criada uma taxa equivalente a 1/4 do valor de todas as propriedades. Além disso, ela mandou confiscar o ouro e a prata das igrejas e pegar uma parte dos impostos que já haviam sido recolhidos. A comoção pelo aprisionamento do rei foi tão grande que a maioria dos súditos contribuiu para o resgate. Mas havia uma pessoa que não estava nem um pouco comovida pela captura do Ricardo, o irmão mais novo dele, o príncipe João sem terra. Durante a prisão de Ricardo, ele e Filipe da França haviam se juntado e conquistaram a Normandia. Os dois então prometeram ao imperador do Sacro Império metade da soma pedida pelo resgate para manter o Ricardo prisioneiro por mais alguns meses. O imperador ficou escandalizado. Ele não achou o pedido muito honrado e se recusou, mas ele aceitou libertar o seu refém pela quantia que a Leonor conseguiu levantar, que era pouco menos do que acertado. Leonor foi buscar Ricardo pessoalmente quando ele foi libertado em 4 de fevereiro de 1194. Ele foi direto para Londres, onde entrou em 16 de março sob aclamação do povo. Então mandou buscar João e o perdoou generosamente. Depois organizou para que fosse coroado de novo em 17 de abril para apagar a vergonha da sua prisão. Seu passo seguinte foi ir embora da Inglaterra e nunca mais voltar. Pois é, o Ricardo ele embarcou para a Normandia e começou imediatamente a procurar um lugar para construir um castelo fortificado que serviria de base para reconquistar o ducado. Berengária, nesse meio tempo, tinha se instalado num dos domínios de Ricardo na região, mas ele nunca mandou buscar a esposa. Precisou uma ordem do Papa para que ele começasse a se encontrar com ela, pelo menos uma vez por semana. Ricardo conseguiu localizar a região perfeita para construir o novo castelo. A propriedade pertencia à diocese de Rouen, num morro ao rio Sena. Como o arcebispo não quis vender as terras, Ricardo tomou o local à força. O arcebispo reclamou ao Papa, que puniu a Normandia, e a confusão só foi resolvida quando Ricardo ofereceu outras terras para a diocese como presente. Nessa altura, as obras do Castelo Gaillard já tinham começado. Ricardo gastou uma fortuna na construção, boa parte retirada dos cofres dos súditos ingleses. Ao saber dos preparativos, Filipe da França mandou uma mensagem para Ricardo dizendo que destruiria a fortaleza, mesmo que suas muralhas sejam de ferro. Nisso, Ricardo respondeu: "E eu as manterei, ainda que as muralhas sejam de manteiga." O Castelo Gaillard acabou pronto em tempo recorde. Levou 2 anos para terminar uma obra que provavelmente levaria 10 anos.
Acredita-se que Ricardo foi o arquiteto principal e que ele, pessoalmente, ajudou os pedreiros na sua construção. O resultado foi um castelo gigantesco, um dos mais bonitos e modernos da sua época, cheio de inovações tecnológicas. As obras terminaram em 1198 e Ricardo transformou o castelo na sua principal residência. Nessa altura, ele praticamente já tinha reconquistado a Normandia depois de várias vitórias contra Filipe. Numa dessas disputas, o rei da França teve que fugir tão rápido que deixou para trás todos os documentos financeiros da sua corte. Mas a batalha decisiva entre eles nunca ocorreu. Em março de 1199, Ricardo ficou sabendo que nas terras de um vassalo, o Visconde de Limoges, um camponês tinha localizado um tesouro em moedas romanas. Ricardo exigiu, como senhor feudal, que o tesouro fosse entregue a ele, mas o Visconde de Limoges recusou. Então Ricardo decidiu ir até lá com seus exércitos e sitiar o castelo do Visconde, em Challis, na Limousin. Porque o soberano de um território que ia do Mediterrâneo ao Mar do Norte resolveu atacar um castelo minúsculo e sem importância estratégica nenhuma por causa de umas moedas de ouro, só o orgulho explica. E então veio a tragédia. Em 26 de março, Ricardo estava inspecionando o cerco quando um besteiro atirou das muralhas e o acertou no ombro com uma seta. Não seria um ferimento grave se houvesse antibiótico na época, mas não havia, e a ferida infeccionou, gangrenou e isso foi a sentença de morte de Ricardo. Ele mandou buscar o autor do disparo, que veio mesmo acreditando que ia ser executado. Em vez disso, o rei o perdoou, deu a ele algum dinheiro e o mandou embora. Ricardo Coração de Leão faleceu nos braços da sua mãe em 6 de abril de 1199. No leito de morte, ele nomeou seu irmão João como seu sucessor, porque ele temia que o seu sobrinho Arthur, então com 12 anos, não conseguisse manter o trono. E João sem terra se tornou o soberano de todas as terras. O último ato de cavaleirismo de Ricardo perdoando o besteiro acabou não dando em nada, porque assim que o rei morreu, um dos seus capitães capturou o rapaz e o enforcou. A morte de Ricardo foi tão sem sentido que mais tarde se afirmou que o leão foi abatido por uma formiga. Ele deu ordens para que suas entranhas fossem sepultadas em Challis, seu coração em Rouen e o corpo na abadia de Fontevraud, junto ao túmulo do seu pai. Mais tarde, Leonor também seria sepultada ali ao lado dos dois. Ricardo Coração de Leão não era um grande administrador, mas foi reconhecido internacionalmente como guerreiro e chefe militar. Sua valentia e sua generosidade se tornaram lendárias, embora em sua época ele fosse criticado por seu orgulho, sua ganância e especialmente pela sua crueldade. Com o tempo, a figura do Ricardo acabou romantizada. Os traços negativos foram sendo apagados e ele se transformou numa figura mítica, o modelo perfeito do cavaleiro medieval, heróico e honrado. Essa figura aparece com destaque na história do Robin Hood, em que o herói que rouba dos ricos para dar aos pobres acaba virando um apoiador de Ricardo e que se torna fora da lei devido aos abusos do príncipe João, enquanto o rei está fora nas cruzadas. A imagem de Ricardo como o rei justo, que estava perdido, mas aparece no momento mais crítico, se popularizou no século XIX, no romance Ivanhoé, de Walter Scott. Os ingleses acabaram esquecendo que esse rei não queria saber muito deles. O Ricardo passou menos de 6 meses do seu governo na Inglaterra e mesmo assim conseguiu a proeza de falir o país. Ricardo acabou se transformando num herói nacional a ponto de ser erguida uma estátua dele junto ao parlamento britânico. Uma herança que ele deixou para a monarquia inglesa foi o brasão com os 3 leões de ouro em fundo vermelho. Ricardo introduziu esse brasão no seu grande selo em 1198 e esse desenho passou a ser usado nas armas reais desde então. Curiosamente, o arqui-inimigo do Ricardo, o Duque da Áustria, também é o responsável pelo branco e vermelho, que ainda hoje são as cores nacionais austríacas. Além de Ivanhoé,
Ricardo se tornou personagem de dezenas de romances, poemas épicos e até óperas ao longo dos séculos. Junto com seus pais e irmãos, ele aparece na peça O Leão no Inverno, que popularizou a ideia de que Ricardo seria homossexual. A peça virou filme com Anthony Hopkins bem novinho fazendo o papel do Ricardo. Como eu já falei no começo, também os videogames se aproveitaram da imagem heróica do Ricardo. Em boa parte dos jogos de estratégia militar, como Age of Empires e Civilization, ele é um dos líderes disponíveis para os jogadores em algumas das versões. Em Age of Empires 2, é possível, por exemplo, você jogar uma campanha com o Ricardo lutando contra o Saladino. Em Assassin's Creed, ele é um personagem importante que fala com sotaque francês, o que é bem realista. E agora eu quero saber qual é a opinião de vocês a respeito do Ricardo. Ele cumpriu a profecia do Merlin de que ele estava destinado a grandes coisas ou não passava de um filhinho da mamãe mimado? Aliás, falar nisso, o que vocês acham de um vídeo sobre o Rei Arthur falando do Merlin? Digam aí embaixo o que vocês acham, deixem seus comentários, like, dislike e até o próximo vídeo.